Fala aí, meus amigos, estou de volta para mais um vídeo sobre Masamune-kun no Revenge, e dessa vez para falar do episódio 9, que teve um ponto muito importante e que vai ter muitas repercussões, sim, vitais e realmente importantes para o final da obra, beleza? Então vamos fazer um apanhado do episódio. E o episódio começa mostrando o Masamune andando lá na escola e lembrando de um sonho no qual ele sonhava com a Yoshino abraçando ele. E no mangá, inclusive, esse sonho, ele realmente mostra ele tendo sonho. Mostra ele deitado na cama lá e ele sonhando com a Yoshino dando em cima dele. Então, aí ele acorda e fica bolado com a situação. E isso é importante porque mostra como que tá a mente dele. Você vê que eu falei isso em outro vídeo que eu fiz recentemente, que inclusive é um vídeo muito bom e cheio de spoiler. Pra quem gosta de spoiler, pode ver esse vídeo que vai estar no final da tela. Quando você acabar o vídeo, também vai estar na descrição. Mas naquele vídeo eu falo, que no momento ele está completamente confuso ainda. Ele mesmo não está sabendo muito bem de quem que ele gosta, se ele gosta da Aki, da Yoshino. Porque assim, você via que parecia aquelas brutuejas nele, quando ele estava perto da Aki, que era pelo nervosismo em si. Mas quando ele estava perto da Yoshino não aparecia, o que indicava que ele estava bem perto dela. Mas muita gente interpretou isso como o fato dele estar gostando dela. Mas não é bem assim também não, beleza? Então mostra ele já preocupado com isso, se lembrando do sonho, sem entender o que está acontecendo. E logo depois aquela cena da sala de aula, que tá aquele Kojuru, que é aquele amigo dele que parece uma amiga, aquele menininho meio afeminado. Ele tá lá cercado de meninas, só que para dar dicas sobre questão de Dia dos Namorados, sobre chocolate, sobre bolo, enfim, sobre culinária. Aí ele fica todo feliz que todo mundo precisando dele, as meninas precisando dele. Ele fala, viu, Masamune, tá todo mundo aqui me solicitando, as meninas, eu acho que eu tô mais másculo, não é? Aí o Masamune, realmente estão precisando de você. Aí ele pensa, embora elas estão te vendo como uma semelhante, tipo, como uma outra menina. Gay! Então ele pensa isso, dá uma zoada mental no garoto e segue o jogo. Aí logo depois mostra que a Aki, comendo lá uns chocolates e planejando fazer um chocolate pro Masamune. Pra entregar ele como dia dos namorados. Porque lá tá chegando o dia dos namorados. E inclusive era por isso que as meninas estavam todas empolvorosas lá, querendo fazer um chocolate com o amigo do Masamune. E aí também a Aki tá na mesma, tá lá treinando fazer chocolate. E a Yoshino ajudando ela, porque a Aki não faz nada na cozinha, como é de se imaginar de uma menina muito rica. E aí, a Aki até pergunta uma hora pra Yoshino, ô Yoshino, você não vai fazer nenhum chocolate pra ninguém, não? Aí ela falou, não, mesmo porque nem todo mundo gosta de chocolate. No mangá, ela fala algo como, não, porque nem todo mundo iria gostar se eu entregasse algo pra alguém. E aí ela deixa sem entender se quem não iria gostar era o Masamune ou a própria Aki, Ela fica nesse dilema. E é interessante esse momento porque você vê que a Yoshino, que muita gente tomou um pouco de raiva depois de saber que foi ela que fez a presepada lá de separar o Masamune e a Aki e ficou quieta por tanto tempo. Mas nesse momento você vê a boa intenção dela, porque por mais que ela tenha feito algo errado, você vê que é legítimo, que é autêntico a vontade dela de ajudar a Aki. Ela não está lá para prejudicar, você vê que ela está incentivando a Aki a dar um chocolate pro Masamune, enfim, a ir para tomar iniciativa para que eles terminem juntos. E esse sentimento dela é realmente legítimo. Beleza? E aí mostra a Aki lá fazendo, ela muda de estratégia porque não consegue fazer o chocolate, aí faz um biscoito que é mais fácil. Beleza, e aí o anime corta alguns dias, pula alguns dias e chega no dia o Dia dos Namorados, que é quando que eles vão entregar os chocolates. Normalmente são as meninas que entregam chocolate nesse dia. As meninas, normalmente. Isso é importante, por quê? Porque logo depois eles adicionaram uma cena do Kojuru, o amigo do Masamune, entregando um chocolate pra Neko. Porra, jogador, você também não ajuda, cara? Mas ele fez isso. E vale lembrar também que essa parte não tem no mangá. Foi uma adição dessa parte desse menino. E assim, você vai ver que durante vários momentos... Calma aí, acho que eu errei aqui. E vocês vão ver que durante vários momentos ele vai ter algumas partes extras que não tem no mangá. E isso pode ser uma coisa importante que eu vou falar mais pro final do vídeo, beleza?
E logo depois, na cena seguinte, mostra o Masamune recebendo chocolate de gente pra caramba, né? Mesmo porque pra ele o Dia dos Namorados seria um teste de popularidade pra ele, já que ele é meio egocêntrico nesse ponto. E aí, como ele esperava, ele ganhou chocolate pra caramba de todo mundo e ia ganhar da Aki também. Só que a Aki, quando viu ele com aquele monte de chocolate, ela meio que ficou com ciúme e meio que ficou, pra que eu vou te dar então, já que você recebeu tanto? Mas ele fez um showzinho lá, falou que quer muito dela e tal, e ela acabou dando o chocolate pra ele, e até teve uma cena bonitinha dos dois, né, que era tipo... ele percebendo, assim, vendo, achando ela tão legal, tão simpática, que ele mesmo se pergunta, cara, não tem como eu trair ela, né? E ele se referindo a Yoshino, obviamente. Então, foi uma cena interessante. E depois disso, teve uma série de adições de cenas que não tem no mangá. Sério, todas as cenas quase que vieram daqui pra frente não tem no mangá. Foi uma adição do anime, o que foi bom por um lado e nem tão bom por outro. Porque não tem toda aquela parte do encontro da Aki com o Masamune. Ela não existiu no mangá, certo? Hora nenhuma teve aquele encontro dos dois. Também aquela conversa que a Neko teve com a Yoshino não teve, foi tudo adição, certo? Mas assim, falando agora do passeio da Aki com o Masamune, foi interessante por um lado, porque juntou mais os dois, né? Deu um pouco mais de... aproximou mais o casalzinho, né? Que muita gente torce para que fique no final. Teve uma aproximação maior, você mostrou claramente o quanto que eles teoricamente se gostam e as dúvidas que eles têm. Porque se você reparar, toda a expressão quase da Aki no encontro era um sorriso meio agridoce, meio triste. Você pode reparar que o sorriso dela tava sempre meio... aquele sorriso meio... que legal, mas eu acho que algo vai dar ruim. E isso é explicado no final do episódio, né? Então eles vão lá, comem um monte de coisa, o Masamune tá agora começando a largar todo aquele passado dele, né? Que isso é muito importante também. Que ele, finalmente, você vê que ele, na hora que ele vai comer o cookie da Aki, não no encontro deles, mas no dia dos namorados, ele fala, tantos anos de dieta, tanto esforço, né? Toda a minha vingança, vou deixar tudo pra trás agora. Ele meio que insinua isso na hora que ele come o biscoito, que é muito emblemático, porque ele realmente tá virando aquela página da vingança pra trás, finalmente. Que, por sinal, era a causa das brutuejas dele, todo aquele nervosismo e tudo mais. Aí, no resto do encontro, você vê que eles estão estando bem lá, estão lá saindo pra comer um monte de coisa diferente, o Masamune comendo um monte de coisa diferente até quase morrer. Aí ele come pra caramba, como se não houvesse amanhã, e aí começa a passar mal, e aí ele tem uma ideia genial. Tá cheio demais e não consegue mais comer, e a Aki querendo comer mais ainda, então ele resolve, vou fazer exercícios físicos porque me dá fome. Porra, fazer exercício físico de barriga cheia é burro. E aí, obviamente, ele passa mal, tem aquela cena toda engraçada dele que é muito aleatória, mas é até engraçada e serviu pra aproximar os dois. O problema é que no mangá, já que eles não colocaram essa cena, o clima ficou mais pesado. Porque essa saída dos dois deixou mais light o anime, deixou tudo mais suave e deu a impressão assim de que as coisas não estavam tão ruins. Mas no mangá, a sensação que você tinha era de uma frieza, de um distanciamento dos dois muito grande. Então o mangá, por não ter colocado isso, ficou mais pesado. E qual ficou melhor depende da sua percepção. Outra coisa que não tem no mangá que eles adicionaram foi aquele encontro do Masamune de novo com a Aki, lá naquele lugarzinho que eles ficavam se encontrando na escola, que ela fica comendo. Então, não tinha aquela parte. Também teve a parte que ele caiu, bateu de cabeça lá no chão, que eu não entendi de qual é. Não tem no mangá também. Mas eu acho que foi só pra mostrar que ele ainda tem algum receio com ela. Você vê que ela vai dar a mão pra ele e ele levanta de um jeito todo esquisito lá pra não dar a mão pra ela. Então o que mostra que ele ainda tá meio confuso, meio fraco das ideias. Mas é depois disso que começa a vir as partes mais importantes, porque são as partes que tem no mangá, né? E agora vem um momento crucial. E essa parte começa com o Masamune indo falar com a Neko, que tava lá na sala, né? E tava nevando. E aí a Neko pergunta de uma forma muito sonsa, aonde tá a Aki hoje? Aí ele fala, a Aki disse que tinha um compromisso e não vai poder fazer nada comigo, então eu vou voltar pra casa antes que acumule neve. Detalhe que a Neko sabia onde a Aki ia estar, né? Aí, porque ela chamou a Aki pra uma conversa. E aí as duas se encontram num lugar sozinhas lá. E a Neko já chega e fala assim, ô Aki, eu queria te pedir um favor. E ela fala, termina com o Masamune.
E aí a Aki toma um susto, que não esperava por isso. E ela fala, Aki, o Masamune tá em outra. Ele não gosta de você. Ele não te ama. Ele tá com a mente dele presa ao passado. Que no passado talvez ele tenha amado você. E agora ele não te ama mais. Certo? Ele tá sofrendo por isso. E aí vem a reação da Aki que justifica o porquê que ela tava com aquele sorriso meio triste no encontro. Ela fala, eu sei que ele não gosta de mim. Né? Eu sei que ele gostava, e olhe lá, ele gostava da Aki do passado. E ela confessa que ela viu o caderno dele e viu as anotações dele, que o porquê que ele tomou raiva dela e todos os planos de vingança dele. E tudo isso eu já tinha falado naquele meu vídeo que eu falei de spoiler. Então se quiser saber mais alguma coisa, dá uma olhada nesse vídeo, que vale a pena, beleza? Mas ela já sabia, ela tinha plena consciência e meio que ela dá a entender que ela gosta muito... Meio não, ela falou que gosta muito dele e meio que dá a entender que ela não consegue deixar ele ir assim, certo? Que ela não tá com coragem pra simplesmente terminar com ele. Que é assim que ela é e que até no mangá ela fala um pouquinho diferente no final. Ela fala que ambas estão na mesma situação, tanto ela quanto a Neko. As duas gostam dele, mas as duas têm sentimentos unilaterais, ou seja, não correspondidos. E aí ela fala o seguinte, só que a diferença é que os meus sentimentos estão mais enraizados. Do tipo, né, ela cultivou ele por muito mais tempo do que a Neko. E então ela meio que indica, eu é que vou sofrer mais com a situação. E aí ela acaba a conversa e ela vai embora, né? Foi uma conversa um pouco triste, porque basicamente a Aki assumiu a derrota. Meio que ela assumiu que não vai ganhar o Masamune. E cara, quando eu vi isso no mangá, pra mim foi uma porrada no estômago, porque eu sempre torci pela Aki. Eu gosto dela, ela tem lá os problemas dela, que eu até falo no outro vídeo, né, que ela realmente ela erra em algumas coisas, mas eu torcia pra ela. E na hora que eu vi isso, eu falei, já era. Ferrou, já tava todo o clima lá pra Yoshino, e na hora que eu vi isso, eu falei, perdeu, né? Se ela mesma percebeu isso, já era. Mas ainda tem muita coisa pra acontecer, tá? Os próximos 3 episódios vão ser uma loucura e um drama muito pesado. Mas aí ela vai embora, né? E tem uma outra adição aqui, que é quando a Neko sai e vê o Kojuru, o amigo do Masamune. Vê ele lá no final e no mangá também não tem. Então, eu vi muita gente falando assim, cara, o anime tá dando muita atenção pro Kojuru. Estão botando muito ele em cenas, estão dando um pouco mais de ênfase pra ele do que tem no mangá. Pode ser só adição, só pra encher o espaço, porque faltam poucos capítulos e muitos episódios ainda pela frente. Então eles estão adicionando um monte de cenas que não tem no mangá. Mas tem gente que tá falando, pô, será que vão dar um final diferente pra ele? Porque estão dando um destaque. Então será que vão fazer um final diferente dele e da Neko? Porque na real, no mangá, não é nem muito conclusivo, por sinal, o que acontece com os dois. Então tem muita gente pensando nisso, o que seria legal. Eu gostaria de ver um desfecho melhor pra eles no final. Seja ele conseguindo ficar com ela ou não, mas que tenha um desfecho melhor. Eu acho que seria bom, mas sinceramente eu não sei. Embora eu acho bem possível que eles coloquem uma declaração dele, enfim, seria muito legal. Os episódios de agora, os 3 que faltam, vão ser muito pesados e muito legais. É o fechamento da obra, e como eu já tinha dito no início da temporada, essa temporada vai ter um ar mais trágico e muita coisa que você nem imagina vai acontecer nesses 3 episódios. Sério, vai dar muitas reviravoltas e vocês não devem perder e também não devem deixar de se inscrever no canal, porque eu vou estar sempre falando de Masamune-kun aqui, beleza? E também, já adiantando mais ou menos o que vocês podem esperar do próximo episódio sem spoiler, o que vai rolar muito é a relação da Aki com a Yoshino. Eles vão dar mais atenção para a amizade das duas e um pouco da psique das duas, do que elas estão pensando. Vai ser o início do episódio deve ser muito bonito e o final deve encerrar com uma atitude da Aki que vai deixar muita gente surpresa e que vai ser muito legal. Não vejo a hora de chegar a esse momento, beleza? Mas então era isso que eu queria falar sobre esse episódio de Masamune-kun no Revenge com vocês. E se gostaram do vídeo, dá uma força aí, deixa um like, se inscreva no canal porque eu falo de tudo aqui. E Masamune eu tô acompanhando vários episódios. Então é isso, eu agradeço a todos que ficaram até aqui e até a próxima!